Bem, meu nome é Júlio Maciel e quando se fala assim de carreira mesmo, é uma coisa assim meio contraditória, né? Porque eu sempre achei que a gente potencialmente pode ser muita coisa. Então, se a gente for olhar, assim, a minha trajetória vai me encontrar como técnico de eletricidade, vai me encontrar como jurista, que eu sou advogado, vai me encontrar como projetista de subestações elétricas e como artista visual e também como gente de teatro. Mas na realidade talvez eu seja só poeta. Buscar a forma certa de falar com as pessoas, buscar os meios e as ilustrações necessárias para se manter um bom diálogo, não tem como e não há nada melhor do que a arte. Eu digo isso porque uma vez eu estava em Buenos Aires e não sabia falar a língua local direito e também não sabia falar com as pessoas que estavam em volta. Eu estava em pleno cemitério da Recoleta. E o que me fez me comunicar com as pessoas foi a arte. Estava desenhando lá as estátuas, gosto muito de ver musculatura e essas coisas. De repente vêm crianças, pessoas que falavam entre si e depois comigo. Mas era a arte que estava falando, não era eu. Então isso proporciona, né, a arte proporciona essa relação e esse ambiente de comunicação. Então, preferencialmente, eu gosto de dizer muita palavra comunicação e expressão. Eu acho que a arte possibilita isso. Olha, eu percebi assim, o chamado da arte, acho que tem idade, sabe? Menino ainda, lá nos cafundós das casas populares, que hoje é o Henrique Jorge, né? Quando eu, cercado pela natureza, muita planta, tal, uma convivência familiar boa, muito feliz, vendo os meus pais cantarem, a minha avó contar histórias e fazer folguedos. Tudo isso fez com que eu tentasse, a princípio, talvez imitar, né? Aprender a imitar e repetir. Esse nicho de informação, né? Vai ganhando em mim espaço e isso me faz me expressar, especialmente para poder me comunicar com as pessoas da rua, com as pessoas de outras casas, tal, e ganhar um espaço de importância na vida dessas pessoas. Tem uma coisa que eu pontuo muito fortemente no meu trabalho, é que quando eu escutava as histórias da minha avó, ela contou para todos nós, eu e os meus irmãos, acerca do apocalipse. Escatologia, eu nunca mais abandonei isso. E pontuo na minha obra mesmo essa questão da destruição da raça humana. E isso foi fazendo com que eu fosse desenvolvendo um processo de percepção do que está acontecendo. Com o passar do tempo e com a observação política, né, do que aconteceu no Brasil e dessas mudanças que têm acontecido, a minha obra se volta mais agora para a questão política. Tanto o teatro como as artes visuais. E talvez o próprio comportamento, as falas. Eu percebo que eu tenho um maior interesse agora pelas questões políticas. E muitas vezes os quadros são ilustrações de falas, são possibilidades de discussão que surgem na sociedade, e eu vejo isso, tem hora que isso plasma um desenho, plasma uma tela, plasma uma ideia, né? Quais são os elementos, né, que eu utilizo na minha obra, né? Uma obra em aberto, né? Mais aberta ainda e talvez perfurada, porque eu passei 33 anos sem desenhar, sem pintar. É até estranho quando eu penso nisso. O que eu estava fazendo em 33 anos que eu não fizera mais nenhum gatafunho, nenhum traço, nenhum rabisco? Não sei o que aconteceu. Estava me expressando em outras áreas, que eu sempre achei que a arte está em tudo, então o trabalho também tinha arte, porque eu trabalhava com projetos. O teatro também e tal. Fiz poesia e música, essas coisas todas, então não estava distante da arte. Vivi a arte talvez mais intensamente, mais no corpo talvez.
há momentos que eu não quero fazer nada, sabe? Talvez esses momentos sejam os momentos mais criativos, assim, você Tem que ficar poroso, interpenetrável, sabe? O vento, as coisas, as falas, as notícias, tudo isso pode ser matéria para uma realização. Essa realização não obrigatoriamente tem a ver com artes visuais, que apesar de eu estar cercado de quadros aqui, numa galeria, né? A gente não... Nem tudo vem para ser arte visual. Às vezes vem para ser poema, às vezes é uma peça, às vezes é um ato, uma fala, não sei. Agora, algumas coisas vêm especificamente para serem telas, desenhos, tal, na questão visual, né? E às vezes cansa, né, realizar uma pintura ou um desenho, uma pirografia, tal. Tem muitas coisas que estão ao mesmo tempo. Às vezes eu salto de uma pirografia para um desenho e tem uma tela sendo feita. Então eu fico saltando isso, não consigo ficar constantemente em algo, mas eu realizo todas elas. Considerando que a pessoa humana sensibiliza-se com algo, pode virar arte. Mas muitas vezes a sensibilização de algo, a percepção de algo, pode fazer com que haja opressão. A característica mais perceptível é a hipersensibilidade. Ou seja, vê, se espanta e atua de forma artística. Porque às vezes não pode pegar uma arma, não pode pegar uma bandeira, mas ele pode pegar uma expressão e realizar a sua indignação num suporte. Quer seja pintura, desenho, escultura, ou mesmo uma peça de teatro, ou mesmo um livro. Agora, há os que se debruçam, tendo essa arte, tendo essa capacidade expressiva, se debruçam em projetos políticos que acachapam outras pessoas. E muitas vezes não estão preocupados, porque sabem, mas talvez o interesse seja financeiro, seja fama, glória, money, entendeu? E há os que buscam instrumentalizar o povo para uma libertação, para uma felicidade mais ampla. Então, a simplificação da linguagem vai levar, talvez, à incomunicabilidade. Os símbolos estão se simplificando, aí automaticamente os verbos vão empobrecendo, a linguagem vai empobrecer. Isso é uma previsão, não só minha, parece que é uma percepção. Então, se você não consegue... E também a vontade de ser rápido, né? Essa celeridade maluca não dá profundidade na fala. E se não dá profundidade na fala, não tem metáfora, não tem poesia. Se você não consegue abordar um texto que você vai ler, e até várias vezes, né? Você não consegue ver os meandros, os detalhes daquela comunicação direta para você, como ver uma obra de arte? Que às vezes, muitas vezes, ela não tem essa leitura direta, é indireta, é metafórica. Se você não sabe as relações do ser, do fazer, do depois de ser, do porvir, né? Do que veio para modificar e depois de modificar, do que será. Se você não sabe desses detalhes, como é que você vai chegar à fruição? Então é possível, e principalmente com o advento da inteligência artificial, que pode vir para uma grande solução e não para uma dissolução, mas ela também pode cair, como toda a criação humana, pode cair em lagoas intelectuais ou falsos intelectuais que podem não levar a nada. Então, assim, a arte e os artistas têm uma obrigação, sabe, de entender isso e de questionar e se questionar neste momento, para não cair nesse engano de que o rápido
do que o fácil é que é o legal e é o que deve ser consumido, porque isso pode levar a um vazio. Esse vazio pode pôr em xeque a própria comunicação humana.